Hoje eu vou apresentar para vocês a palestra sobre a jornada da infraestrutura no ciclo de vida de um produto, desde a concepção até a operação. Bom, e me apresentando primeiramente, né? Aqui tem um QR Code com o meu LinkedIn, se vocês quiserem conectar comigo. Eu sou DevOps na Most, né? Estou aqui representando a Most, trabalho como DevOps há 4 anos, né? Para quem não está familiarizado com esse termo, basicamente eu mexo com a infraestrutura, né? de redes e com toda a parte de servidores, né? Rede, principalmente em nuvem, né? E, bom, hoje a gente vai abordar sobre a concepção da infraestrutura, quando a gente tem um produto, e vocês vão ver que no contexto da Most, eu acho que vai se conectar bem aqui com as outras palestras. Achei bem interessante, teve sobre redes neurais, sobre agora, né, realidade virtual, e vocês vão ver que o caso da Most é bem parecido, porque o uso dos recursos computacionais, eles têm uma convergência ali, né? Que eu vou apresentar para vocês. Então, apresentando a Most aqui, só um segundo. A Most ela é uma empresa que facilita processos cadastrais, né? Com grande foco em inovação, ciência, tecnologia. E, bom, o que é esses processos cadastrais, né? Basicamente é um onboarding digital. E o que é esse onboarding digital, em outras palavras, né? Quando, por exemplo, a gente pensa em abrir a conta em um banco, por exemplo, né? Só para ficar mais palpável, antigamente a gente tinha toda aquela burocracia, né? A gente tinha que ir numa agência física, levar documentos, e hoje em dia a gente pode fazer tudo ali pelo celular, né? E é justamente nessa parte de processos cadastrais que nós temos nossos principais produtos. E aqui, o nosso carro-chefe, né, um produto que é a base de vários outros, é o Most QI, e a gente tem detecção de documentos, extração de dados, quando a gente fala sobre esses produtos, assim como eu disse, né, das outras palestras, a gente está falando de um recurso computacional bem específico, que também, né, com o uso de machine learning, IA, que a gente também tem, que é o uso de recurso gráfico, né, de processamento gráfico, a GPU. Então, vocês vão ver que muito da concepção da infraestrutura vai ser baseado nesse recurso que, pela demanda, né, só ver que muito das apresentações hoje foi sobre isso. Então, por essa alta demanda, ele é muito caro e muito precioso para a gente ter uma eficiência máxima, né, com esse recurso. E aqui eu deixei um slide que vai ser o mais, talvez assim, o menos abstrato para a gente aqui, para a gente ter essa noção de o que a Most tem, né? Qual que é o principal produto da Most, né? Então, tem um exemplo aí de um documento, no caso um CPF, e aí você tem a extração ali dos dados, né? Aí você tem uma estrutura até em JSON ali, né? Beleza, então é isso aqui que a gente está rodando por cima dessa infraestrutura, mas a gente aqui está interessado em saber, né, o que tem por baixo disso, né? O que a gente precisa montar, né? De qual forma a gente pode ter a eficiência do uso desse sistema, né? E aí vem, assim, talvez uma das primeiras perguntas, né, quando a gente tem um produto, é onde que a gente vai rodar esse produto, né? Em qual máquina, assim, bem diretamente, né? E aí a gente tem esse dilema, muitas vezes, né, que é a nuvem e o on-premise. Eu não vou ir tão profundamente nisso, né, até porque eu acho que seria uma palestra inteira só disso, se a gente fosse aprofundar. Mas, assim, para quem não está familiarizado com esses termos,
O on-premise é justamente aquele servidor, aquela máquina que você tem no seu laboratório, na sua empresa. Você vai colocar o seu produto ali e é isso, né? A nuvem é quando você meio que terceiriza, né, essas funções. Você usa o recurso computacional de uma outra empresa, geralmente vai ser das grandes empresas, né, que a gente chama dos cloud providers, vai ser a Amazon, a Google, Microsoft, né? E nessa palestra aqui, como nós vamos falar da jornada do MotionQI, que é esse produto nosso, a gente vai focar bastante na nuvem, né? Porque foi onde ele foi concebido. E a nuvem ela tem diversas vantagens, né? E em relação ao on-premise, é claro que cada caso é um caso, mas eu imagino que muitos de vocês vão ter algum contato com a infraestrutura, né? Mesmo não gostando, mas a nuvem geralmente é para onde as empresas estão migrando. Então, eu acho que vai ser pertinente por conta disso. E aí eu deixei o exemplo, né, dos três principais providers, a Amazon, a AWS, GCP e a Azure, da Microsoft. Aqui a gente vai focar bastante nos produtos da AWS, mas tenha em mente que é basicamente para uma exemplificação mesmo, né, e que os recursos que a gente vai apresentar aqui, eles têm os seus correspondentes nas outras nuvens, né? A ideia é a mesma. Até mesmo se você for montar uma infraestrutura on-premise para o seu produto, a ideia é a mesma, mas com algumas limitações, algumas diferenças, mas o conceito é o mesmo, né? Então, vamos iniciar aí a jornada do MotionQI na nuvem, né? Primeiro eu vou apresentar alguns termos, já para fazer esse onboarding, né, até, na nuvem, para quem não está familiarizado. E eu acho que a primeira fase de muita gente, quando entra na nuvem, é subir uma máquina EC2, que é o Elastic Cloud Computing. Aqui é um recurso da AWS, mas lembrando do que eu falei, não fiquem presos, inclusive nós também não nos prendemos à nuvem, eu vou chegar lá, né, nesse ponto. Sempre tenha em mente que a gente pode fazer um estudo de qual é a nuvem que tem ali uma melhor tecnologia, um melhor custo-benefício, né, para cada caso. Mas a EC2, o Elastic Cloud Computing, basicamente ele é uma máquina simples, né, que você pode subir na AWS, é onde muitos iniciam. Você pode subir, você pode montar o seu produto nela e subir, né? Como eu disse ali, rápido, simples, mas limitado, né? Então, assim, rápido, simples, rapidamente você configura o hardware, você define ali o tamanho da sua instância, né? O tamanho da sua máquina, qual o recurso computacional, de memória, CPU e, no nosso caso, até GPU, né? Lembrando disso, mas limitada. Então, assim, não foi aqui que o MotionQI foi concebido. Estou explicando o conceito, mas imaginem que nós tivéssemos o MotionQI na EC2, numa instância EC2, e aí vem um sucesso desse produto e vem muita requisição. As pessoas começam a utilizar muito. E uma máquina só não vai dar. Então, ela é uma solução, nesse caso, limitada, né? E aí, como eu disse, né, a nuvem ela tem os seus benefícios. Você definiu o hardware num clique, você definiu a rede, você já tem uma certa segurança, você tem que fazer configurações ali. Mas muita coisa já é te dado. E uma coisa interessante é que, claramente, a AWS ela tem uma solução para essa limitação, né, que a gente coloca, que eu mencionei. A limitação, quando você tem sucesso ao seu produto, você precisa escalar ele, você começa a ter muita requisição, então você vai ter o EC2 Outscaling Group, né, um scaling automático de máquinas. Então,
mais uma vantagem da nuvem, você já tem um monitoramento nativo dessas máquinas, você pode definir o uso do recurso computacional que você quer monitorar para criar mais máquinas, ou seja, se a minha máquina está tendo muito uso de CPU, então eu vou escalar mais uma máquina. Se, no caso, o seu produto é importante você monitorar o uso de memória, né, você pode definir. Ou então, até mesmo request por segundo, request por minuto, depende muito, né? Só que pouco otimizada, principalmente para o nosso caso, porque, lembrando, muito do que a gente está tratando aqui é sobre produtos que necessitam de GPU, né? Como o exemplo lá do CPF, então você tem uma extração, né, de dados, então você vai ter vários serviços ali que dependem da GPU. Então, ela é uma estratégia pouco otimizada. E aí, eu vou explicar um termo que muitos de vocês já devem ter visto, e se não viram, vão ver, que é o monolito e os microserviços, né? Então, como eu disse aqui, você vai ter dentro dessa máquina, né, diversos serviços dentro do seu produto, né? E aí tem duas formas em relação até mesmo à programação mesmo, né, de você montar isso, que é o monolito, que em poucos casos tem as suas vantagens, mas geralmente não. Então, ali, um exemplo simples, né? Você tem a interface gráfica, você tem funções de acesso ao banco. Se você pensa em produtos como os nossos, né, de processos cadastrais, você pode pensar em, por exemplo, um produto de detecção da quina do documento, um produto de detecção do texto, né? Mas você vai ter ali produtos, serviços também, no caso, que não vão depender do uso de um processamento gráfico. Você pode ter um serviço de acesso a um banco de dados, você pode ter um serviço do próprio banco de dados, né, que vão depender de outros recursos computacionais. E aí é que é interessante os microserviços, que é justamente você quebrar esse grande código em pequenas partes, né? Então, você vai ter uma pequena parte, um pequeno serviço, e é um escopo bem limitado mesmo, então vai ser um pequeno serviçozinho que ele vai detectar as quinas do documento, o outro vai detectar o texto, o outro serviço vai ser um serviço de banco de dados, o outro vai acessar esse banco de dados, o outro vai ser uma interface gráfica. Enfim, você pode ter aí diversos microserviços. E qual que é, né, a vantagem de você ter essa containerização? Porque justamente você quebrar em microserviços é você containerizar, né, pegar pequenos containers e colocar esses seus serviços, né? E foi aí que o MostQI foi concebido, né? Então, expliquei aqui alguns termos, e o MostQI foi concebido já nessa ideia de microserviços, já nessa ideia de containerização. E eu coloquei aqui o Docker, que é o principal software de containerização, que vai gerenciar aí esses containers, né? E, bom, é aqui que nasce o MostQI. Mas lembrando, na infraestrutura, o que a gente tem, né, quando é concebido? A gente tem um Docker dentro dessa EC2, dentro desse servidor que está na nuvem, tudo bem, mas que ele é autogerenciado, né? E por que eu coloquei lá atrás que o EC2 Autoscaling Group, para esse tipo de produto, principalmente, que tem um uso gráfico muito grande, ele é pouco otimizado. Porque sempre, né, até voltando aqui no slide, né, você tem ali, por exemplo, o número mínimo de instâncias, você tem o número, o desired, né, que é o que você quer, e você tem o máximo, né? Então, pensando, né, que você tenha, por exemplo, apenas instâncias de GPU. São instâncias que são caras, têm um custo elevado, né? Então, toda vez que você tiver
um grande uso, por exemplo, em um microserviço que não usa interface gráfica, você vai ter uma nova instância com custo elevado. Então, ele é pouco otimizado nesse sentido, né? Opa, passei um pouquinho. Essa é a primeira solução que nós tivemos em relação à arquitetura do MostQI, né? A gente já tinha os containers, mas era um Docker autogerenciado, o que também é uma desvantagem, é um problema muitas vezes, né? Você tem que instalar esse software, você tem que gerenciar ele em cada instância. É um custo de manutenção bem chatinho mesmo, né? Bem trabalhoso. Então, assim, e quando a gente fala de nuvem, a gente quer justamente automatizar esses processos, automatizar o uso desses softwares, né? E é por isso que o próximo passo do MostQI foi ir para o SS, né? Depois, nós passamos bastante tempo no SS, e aqui nós tivemos um grande salto. Mas o que é o SS, né? É o Elastic Container Service. E o que é isso, né? É a containerização nativa da AWS. E aí, lembrando, as outras cloud providers têm os seus respectivos. E o que essa containerização nativa ela faz por nós, né? Ela, basicamente, nesse conceito de monolito e microserviço, é como se ela estivesse separando também a nossa infraestrutura em pequenos pedaços. Então, assim, lembra que a gente tem um serviço de detectar a quina do documento, um serviço de detectar o texto. Esses serviços vão estar rodando em cima de uma máquina com GPU. Tudo bem. Mas um serviço que esteja ali fazendo um acesso ao banco, um serviço que seja um front-end, pode ser, ele não vai precisar de uma interface gráfica. Talvez ele precise mais de memória. Então, você pode definir os serviços correspondentes à infraestrutura, né? E você tem um ganho em escalabilidade também, né? Porque se o serviço que tem uso de GPU ele tem uma requisição maior, você vai escalar aquelas máquinas apenas, aquele grupo apenas. Se for um serviço que não tem esse uso, você vai escalar apenas aquele serviço que tem uma instância consideravelmente mais barata. E aqui foi onde o nosso produto mais evoluiu, onde ele ficou por muito tempo em relação à arquitetura. Só que, depois de um tempo, com o amadurecimento, né, da infraestrutura, dessa arquitetura, a gente percebeu que dava, inclusive, para melhorar, né? E, assim, é um passo que muitas vezes ele é dado em containerização, que é adicionar um orquestrador ali, né? E geralmente a gente usa o Kubernetes. Vocês podem ver também escrito K8S, a mesma coisa, tá? E o Kubernetes ele é um software também, assim como o Docker, mas diferente do Docker, ele não está ali para gerenciar seus containers, né? Ele é um grande orquestrador e ele vai ter um grande cluster, no qual você vai ter diversos containers, vamos colocar assim. E isso é uma introdução bem básica mesmo, porque o Kubernetes, ele de fato adiciona uma camada de abstração bem maior que o ECS. O ECS já é um autogerenciamento da nuvem para você, então ele vai te dar essa coisas, né, automatizadas, você não vai precisar gerenciar, instalar o software nas máquinas, né? Mas o Kubernetes ele te dá uma abstração maior ainda, né? E quando a gente fala do contexto da nuvem, a gente está falando do EKS, que vai ser o Kubernetes nativo da AWS, que aí é melhor ainda, né? Porque, para além de tudo, você não precisa gerenciar o
o painel de controle do Kubernetes. Você pode ter um Kubernetes autogerenciado numa infra on-premise, tudo bem, mas assim, para quem tem essa experiência, sabe que é bem complicado, dá bastante problema, e é por isso que, quando a gente fala do contexto de nuvem, a gente tem ali, né, o EKS, né, que é o Kubernetes nativo da AWS, faz todo esse gerenciamento para você. Você precisa se preocupar em subir realmente a arquitetura dos seus serviços, né, em configurar a arquitetura dos seus serviços, e não em gerenciar coisas muito específicas do Kubernetes. É claro que um ou outro ajuste nós vamos dar, mas assim, é muita coisa. O seu cloud provider ele vai automatizar para você, né? E aqui eu coloquei uma comparaçãozinha entre o ECS e o EKS, que é uma coisa que rola muito também. E assim, não tem vantagem ou desvantagem, tá? Cada um serve para um tipo de necessidade, né? E aqui eu coloquei uma coisa que eu já citei. O ECS ele é mais fácil de configurar em comparação ao EKS, né? Igual eu falei, o EKS ele exige um conhecimento mais específico em Kubernetes, né? Ele tem, inclusive, né, você tem várias piadas assim, né, que muitas vezes o cara que mexe com Kubernetes ele fica muito aprofundado naquilo, e muitas vezes ele nem é um DevOps em si, né, porque ele está muito aprofundado em uma tecnologia específica, né, e mais complexa. Mas o ECS ele tem uma característica que ele é diretamente integrado, né, ao seu cloud provider, no caso a AWS, né, mas os respectivos do ECS também têm essa característica. Ou seja, isso significa que, por exemplo, se você tiver um load balancer, né, no caso que seria um ingress, né, onde suas requisições vão chegar, os recursos do ECS, eles veem esse recurso, né, esse ingress, diretamente. Eles sabem que ele existe ali. Ele está diretamente conectado ao monitoramento da AWS. Ele consegue enxergar esses recursos, né? Por outro lado, o EKS ele é o que a gente chama de agnóstico à cloud. E o que isso significa, né? Ser agnóstico no contexto de tecnologia. É justamente ele não se importa, né? Ele não é dependente do local onde ele está executando. Então, o Kubernetes ele é o Kubernetes em qualquer lugar. Ele é um software open source, ele é robusto e ele é o que ele é em todos os contextos. Se você tiver um Kubernetes on-premise, se você tiver um na Google, na Microsoft, na Amazon, dentro dele a configuração é a mesma. E para fazer a integração com os recursos da AWS, você precisa ter dentro dele serviços, né, que vão funcionar justamente para conectar, né, para fazer essa integração. Você precisa configurar. E o Kubernetes, isso inclusive é um grande ganho, né, e eu já vou entrar na parte, né, de por que o EKS foi o próximo passo que nós tomamos e é onde nós estamos atualmente, né? Qual que foi o grande ganho, principalmente no processamento de gráfico, né, na GPU. Mas o Kubernetes, como eu disse, ele é um grande cluster, no qual você tem muitos containers, e ele, muitas vezes, ele se torna um ecossistema mesmo, em si, que ele é bem autossuficiente, ele tem diversos softwares que servem como manutenção dele mesmo, né? Ele vai ter um monitoramento próprio, ele vai ter uma camada de rede própria. Então, assim, você tem um grande ganho nesse aspecto, né? Você tem diversas possibilidades, diversos pontos a configurar ali, né, de acordo com a sua necessidade. E, por ser agnóstico à cloud, volta no que eu falei lá no início, né, que a gente não pode ficar preso a um provider.
No caso do ECS, como ele tem essa ligação direta, se, por exemplo, você tiver um estudo, né, você começa a calcular e ver que, por exemplo, seria interessante migrar para a Google, seria interessante migrar para a Azure, né, para a Microsoft, por conta de uma tecnologia, por conta do custo. Você vai precisar configurar diversas coisas no sentido arquitetural, né, se você tiver no ECS. Se você tiver no EKS, você pode subir um cluster lá. Você vai ter ainda ali alguns detalhes, né, como eu falei, as integrações, mas, igual eu falei, ele é agnóstico à cloud. Então, dentro do Kubernetes, as configurações, o que a gente chama dos manifestos, são os mesmos. Então, esse é um ponto que nós ganhamos, né, esse desprendimento que o Kubernetes ele nos dá em relação ao Cloud Provider. E aí vem um ponto principal que eu falei que eu ia entrar aqui, que é no uso da GPU, que o EKS ele nos deu um grande salto de eficiência, né, de otimização nesse recurso computacional, porque o EKS ele tem alguns plugins, né, alguns serviços que eles fazem essa conexão com o hardware, né, e você pode fazer um compartilhamento da GPU, um compartilhamento do hardware, né? Coisa que no ECS não é possível. Então, você vai ter diversos containers ali, dentro do Kubernetes, a gente pode pensar assim, e com esse plugin que a gente pode configurar, e aí você vai ter várias estratégias, você vai ter uma estratégia de compartilhamento do tempo do uso da GPU, você vai ter estratégia de criar GPUs virtuais, né, para esses containers, né, no caso do Kubernetes são os pods, né, mas você tem uma grande eficiência nesse recurso, né. E aí, meio que eu já expliquei, né, a nossa ida para o EKS, mostrei para o EKS, nosso ganho, e aqui eu queria mostrar um pouquinho do ecossistema, né, que eu falei, do EKS, para quem se interessar, né, quiser pesquisar mais um pouco. Acho que principalmente essas duas primeiras partes da mesh, né, da rede, Service Mesh e do monitoramento ou observabilidade, são recursos bem interessantes. Todos eles, à exceção do Redis agora, são open source, mas eu acho que o Redis vai ter aí uma opção da comunidade open source também, por isso que eu deixei ali. Mas acho que principalmente o Istio aqui, que também daria uma palestra só para ele, então não compensa muito, mas ele nos ajuda muito nessa configuração da rede, na integração, ele ajuda muito na integração com o seu Cloud Provider, né, para que os seus containers possam enxergar os recursos da nuvem, né, porque justamente essa é uma característica do Kubernetes, né. Mas eu queria focar bastante ali no Grafana, Prometheus, né, que são os recursos de observabilidade, muito importantes para a escalabilidade. Então, assim, os seus containers, como eu disse, eles não estão vendo o monitoramento da AWS. Então, você precisa ter um monitoramento próprio de requisição por segundo, uso da GPU, uso de CPU, e você configura tudo isso no Prometheus, e eles vão servir para qualquer lugar, como eu falei, não só para o provider que você está. Eu coloquei ali um exemplo de mensageria, por exemplo, que talvez seja necessário, Kafka, o Redis, né? Quem se interessar, também daria uma palestra só para eles, né? E, bom, só para dar um resumo, né, e finalizar, essa foi a jornada, né, do Mosquei na nuvem. A gente começou na EC2, containerizado, no ECS e no EKS. E aquela coisa sempre, não tem uma arquitetura certa, existe a arquitetura correspondente à sua necessidade. Então, a primeira necessidade foi o ECS, nós ficamos por lá por muito tempo, e hoje, com o amadurecimento do nosso produto, o EKS, né, ele nos serviu muito bem para a otimização, para a eficiência desse uso, principalmente da GPU, né.
nos nossos produtos. E, bom, é isso. Aqui tem o QR Code para o site da Mosh. Muito obrigado. A gente tem uma pergunta. Poderia fornecer algumas sugestões de projetos para iniciantes em sistemas de computação em nuvem treinarem? Isso seria de grande ajuda. Pode repetir. Poderia fornecer algumas sugestões de projetos para iniciantes em sistemas de computação em nuvem treinarem? De projeto para quem está iniciando, eu recomendaria assim, ter uma boa base em sistemas Linux. Tem alguns projetos que eu acompanho, pode dar uma olhada, o Linux Tips, ele tem, acho que é uma referência na área de DevOps, assim, eu sempre recomendo ele, faço essa propaganda gratuita. E tem muitos projetos que são gratuitos, né, para quem está aprendendo, para quem não tem muito recurso, né. Então eu daria uma olhada, tem várias coisas interessantes, até tem um canal no YouTube e, por exemplo, né, no contexto você tem vídeos sobre como usar uma LLM no seu Docker, e aí tem ali uma introduçãozinha, né, da infraestrutura de LLMs, né, no seu computador pessoal mesmo, você pode dar uma testada e é isso. Então, muito obrigada pela palestra, mais uma vez.